Hello there, good morning, let's start one more class. Olá pessoal, muito bom dia. Vamos começar mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos tratar de uma situação prática da vida real, ou seja, um diálogo da vida real. E ele vai falar sobre conselhos financeiros, uma pessoa falando com um amigo, buscando ali conselho, comentando aquilo que ela fez, o que ela tomou de decisão financeira em inglês, e o amigo dando algumas dicas. Mas o legal das situações da vida real é, a gente pode pegar a parte prática dela e utilizar na nossa vida exatamente como a gente está aprendendo, e a gente pode pegar o vocabulário dessa situação, trechos de frase, de uma frase, de outra, e criar os nossos próprios diálogos, as nossas próprias frases. Então é muito legal a gente ir tomando posse desse tipo de vocabulário e dominando esse vocabulário para que a gente possa depois replicar, utilizar em outras situações também. Tá? Então, isso posto, isso dito, depois eu vou deixar no final dessa aula um link para que você possa baixar um conteúdo que a gente chama de guia prático, onde você tem outros diálogos, outras expressões, outros vocabulários que podem te ajudar a aumentar o seu vocabulário também. Então, daqui a pouquinho eu já vou compartilhar a minha tela com você para que você possa ver esse diálogo junto comigo. Ele vai estar lá em inglês e a gente vai trabalhar esse diálogo usando os nossos 3 canais de aprendizagem. O nosso canal visual, o nosso canal auditivo e o nosso canal sinestésico, ou seja, o visual, tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente está lendo. O nosso canal auditivo vamos usar de 2 formas, naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente fala. Então você vai me ouvir falando em inglês e eu vou recomendar que você fale em inglês também, para que você vá praticando. Quando você se ouve, você tem aí o que a gente chama de ouvido interno, e isso ajuda muito nesse processo. A gente ir acostumando com a nossa própria voz, com a nossa própria pronúncia, e assim a gente consegue ir percebendo onde a gente está tendo mais facilidade, onde a gente está tendo mais dificuldade, e vai melhorando, vai corrigindo isso para a gente ir bem. E o nosso canal sinestésico é aquilo que a gente faz na prática, aquilo que a gente está fisicamente envolvido. Então eu vou pedir para que você acompanhe com o dedo, acompanhe com o seu mouse, acompanhe com uma caneta, se você quiser, enquanto você estiver vendo o diálogo, para que você possa tomar posse desse vocabulário também, ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Perfeito. Maravilha, aqui estamos nós. Beleza? Só dar uma certeza aqui que estamos todos juntos. Maravilha. Então, o diálogo já começa aqui na primeira frase de a pessoa falando com o colega dela. E a primeira coisa que ela fala é I think I did something real stupid. Só para a gente se localizar aqui, daqui a pouco eu vou fazer a tradução com você, para você entender do que a gente está falando, entender quais são as palavras que estão aqui nesse diálogo. Mas no primeiro momento a gente vai simplesmente ver as frases em inglês e depois a gente vai para esse processo de tradução. Então vamos lá, vamos começar com o personagem A e você no primeiro momento vai só acompanhando com o dedo, com a caneta, com o seu mouse. I think I did something real stupid. What did you do? I bought some stock. Everybody buys stock. I bought it on a ranch. You didn't read about the company first? I didn't have to. It's been in business for 6 years. So, what is the problem? I used all my savings on this company. Or I used all my savings on this one company. You put all your eggs into one basket. If the company goes out of business, I'll have nothing. Oh, you have something. You have a lesson you never forget. Ok? Então, Eric, o que a gente leu aí agora? Então, por que você pediu para eu acompanhar primeiro com a caneta, com o mouse, nesse primeiro momento? Então, vamos lá. Eu pedi para que você acompanhasse primeiro para você acostumar o seu ouvido, para você ter um primeiro contato com ele. Depois, a gente vai ver o significado para a gente perder aquela questão da ansiedade, e eu vou te dar algumas dicas de tradução aqui nessa parte também do significado, além de fazer a tradução contigo, claro, e depois a gente vai para a parte de praticar a nossa pronúncia propriamente dita. Então, vamos lá.
Vamos para o próximo passo, que é a tradução. Então, I think I did something real stupid. Eric, você disse que além de traduzir, ia dar algumas dicas para nós. Então, primeira dica de tradução é a seguinte. Você tentar pegar a questão do contexto. Como assim? Dá uma olhada nas palavras que você reconhece na frase, a ideia que está tentando te passar. E aí você consegue entender o que a outra pessoa está falando. Feito isso, depois você pode ir lá e vou fazer algumas anotações aqui de algumas palavras que eu achei importante, que eu não entendi, para que eu possa depois fazer uma pesquisa e ir aumentando o meu vocabulário. Mas o primeiro objetivo é eu compreender o que está sendo dito. Então, ao invés de tradução literal, tradução pelo contexto, ok? Então, vamos lá. I think I did something real stupid. Eu acho que eu fiz algo realmente estúpido. What did you do? O que você fez? I bought some stock. Eu comprei algumas ações. É uma coisa muito comum no dia a dia do americano, por exemplo. Comprar ações como a gente vai dinheiro na poupança. Eu não preciso pensar. Eu vou lá, coloco e pronto. É muito comum para eles, faz parte da cultura, comprar ações. Everybody buys stock. Todo mundo compra ações. I bought it on a hunch. Eu comprei num feeling, num impulso. You didn't read about the company first? Você não leu sobre a empresa primeiro? I didn't have to. Eu não precisei. It's been in business for 60 years. Ela está no mercado, está nos negócios por 60 anos. So, what is the problem? Então, qual é o problema? I used all my savings on this one company. Eu usei todas as minhas economias nessa única empresa. You put all your eggs into one basket? Você colocou todos os seus ovos em uma cesta? Você arriscou tudo num negócio só? Então, essa é uma expressão e a gente pode traduzir da forma que faz mais sentido para nós. If the company goes out of business, I'll have nothing. Se a empresa quebrar, se a empresa sair dos negócios, eu não terei nada. Oh, you have something. You have a lesson you will never forget. Você vai ter alguma coisa assim. Você vai ter uma lição que você nunca esquecerá. Então, a gente consegue pegar algumas dicas aqui de inglês e até mesmo algumas dicas de investimento. Então, vamos lá. Dicas de investimento que ele fala. Quando você vai investir em ações, a primeira coisa que você precisa fazer é se informar, ler sobre a empresa, pegar informação. Esse é o primeiro ponto, para ver se é uma empresa sólida, como ela está nos últimos meses ou nos últimos anos, por exemplo. Segunda dica que a gente pega aqui nesse diálogo. Don't put all your eggs into one basket. Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Porque se a cesta cair, se a cesta quebrar, você perdeu todos os ovos. Então, eu tenho uma reserva, eu tenho um montante para investir. É melhor eu investir separadamente, investir uma parte em um lugar, uma parte em outro, ou investir uma parte e deixar a outra ainda reservada. Então, ele fala disso para você não ficar com problemas se alguma coisa der errado, ok? Mas, voltando aqui para o nosso inglês, além das expressões que a gente tem, eu quero praticar com você a pronúncia. Então eu vou falando e você vai repetindo aí após mim. Se é a primeira vez que você está fazendo esse tipo de exercício, não se preocupe se você tentar falar alguma coisa e não sair exatamente como você quer. Às vezes o nosso cérebro manda o comando, mas a nossa boca, o nosso nariz, as nossas cordas vocais, o nosso aparelho fonador, né, que é o conjunto de tudo isso, e mais o pulmão, e mais outras coisas, a língua, os dentes, às vezes ele não está treinado ainda. Então o seu cérebro manda o comando e a boca não obedece. Você quer falar uma coisa e sai outra. Então fica tranquilo e continua praticando. Se você já fez esse tipo de exercício algumas vezes, eu quero que você preste atenção aonde você está acertando, naquilo que você está conseguindo fazer de bom. E aqui tem uma grande sacada, porque é muito importante que a gente celebre as nossas pequenas vitórias, porque elas vão building our confidence, elas vão edificando, construindo a nossa confiança, e isso faz com que a gente vá melhor, com que a gente consiga arriscar, com que a gente consiga usar aquilo que a gente está aprendendo. Então, celebre as suas vitórias, olhe o copo meio cheio, ok?
Vá praticando, vá indo em frente. Vamos lá? Eu falo e você repete após mim. I think I did something real stupid. I think I did something real stupid. Very good. Vamos lá. What did you do? What did you do? I bought some stock. I bought some stock. Então, geralmente, esse G aqui no meio da palavra, ele é mudo. Everybody buys stock. Everybody buys stock. I bought it on a hunch. I bought it on a hunch. Isso, esse T fica com som de R, é isso mesmo. I bought it, por causa da junção com uma vogal depois dele. Ó. I bought it on a hunch. I bought it on a hunch. You didn't read about the company first. You didn't read about the company first. That's it, é isso aí. You didn't read about the company first. You didn't read about the company first. I didn't have to. I didn't have to. It's been in business for 6 years. It's been in business for 6 years. So, what is the problem? So, what is the problem? Pretty good, muito bom. I used all my savings. I used all my savings on this one company. Isso, poderia ser só on this company, assim, ó. Por que que tá on this one? Porque ele está querendo especificar que foi nessa única companhia. Por isso que ele põe on this one. You put all your eggs. Então esse T também fica com som de E, porque tem uma vogal depois dele, ó. You put all your eggs into one basket. Again, repetindo de novo. You put all your eggs into one basket. You put all your eggs into one basket. If the company goes out of business, if the company goes out of business, I'll have nothing. Oh, you have something. You have a lesson you will never forget. Oh, you have something. You have a lesson you'll never forget. Então, antes de eu voltar a tela aqui para mim, deixa eu passar mais uma vez aqui com vocês a pronúncia e a tradução, e aí volta a tela para mim. I think I did something real stupid. Eu acho que eu fiz algo realmente estúpido. Eu acho que eu fiz uma burrada, a gente poderia traduzir. What did you do? O que você fez? I bought some stock. Eu comprei algumas ações. Everybody buys stock. Todo mundo compra ações. I bought it on a hunch. Eu comprei por impulso, eu comprei por feeling. You didn't read about the company first? Você não leu sobre a empresa primeiro? I didn't have to, eu não precisava. It has been in business for 6 years. Ela está nos negócios por 60 anos. So, what is the problem? Então, qual é o problema? I used all my savings on this one company. Eu usei todas as minhas economias nesta única empresa. You put all your eggs into one basket? Você pôs todos os seus ovos em uma cesta?
If the company goes out of business, I'll have nothing. Se a empresa quebrar, ou se a empresa sair dos negócios, eu não terei nada. Oh, you have something. Ah, você vai ter alguma coisa. You will have a lesson you'll never forget. Você vai ter uma lição que você nunca vai esquecer. Maravilha, voltando à tela aqui para mim. Então, vamos lá. É importante você sempre praticar, colocar emoção, colocar entonação. Quando eu falo de praticar, é isso que eu quero dizer. Você falar. Eric, mas ainda não sei falar perfeito. Fala mesmo assim, porque é assim que você vai treinando. Você vai se ouvindo. São duas formas para treinar a nossa pronúncia. Ouvindo e falando. Quanto mais eu ouço, melhor vai ficando meu ouvido, consequentemente, melhor fica a minha pronúncia. E quanto mais eu falo, consequentemente, melhor eu vou falar também, porque aí eu vou treinando meu aparelho fonador. Então, esses 2 points, essas 2 bases, são muito importantes para melhorar a nossa pronúncia. Quando eu vou fazer tradução, checar o contexto e não word by word. O que essa frase passa de mensagem para mim? E depois eu posso pegar algumas palavras isoladas se eu quiser saber o que elas significam. Por exemplo, hunch, que é uma palavra que apareceu aqui, não é muito comum. Então eu quero ver como que é essa questão do feeling, do impulso, desse tipo de pensamento. Legal, sexto sentido, às vezes a gente traduz assim também. Então aí eu posso ir lá e pesquisar o que é hunch para improve my vocabulary, para aumentar o meu vocabulário, para melhorar o meu vocabulário. Mas na questão de comunicação, o que eu vou olhar é o contexto. Porque senão o que acontece? Eu pego uma palavra que eu não conheço e eu travo, eu fico pensando nela e a conversa vai fluindo e eu fiquei lá naquela palavra e aí não consigo mais entender. Então, quanto mais você vai pegando a mensagem e continua a comunicação, melhor vai ser. Nós fazemos isso o tempo todo. We do that all the time, even in Portuguese, mesmo em português. Quando você está falando no telefone com alguém e dá uma chiada, dá uma falha na ligação, você pega partes que você entendeu daquela frase e você continua a conversa normalmente. Você consegue entender a mensagem. Mas quando a gente vai aprender inglês, oh no, now I have to be perfect. I have to understand 100% of the words. Agora tem que ser perfeito, eu tenho que entender 100% das palavras. No, you have not. Não, você não tem. You have to understand the message. Você precisa entender a mensagem, que é assim que a gente se comunica. Se você tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, por exemplo, você vai encontrar pessoas de muitos lugares do mundo. E aí você vai ver accents, a lot kind of accents, muitos tipos de sotaque, and they are very different. Eles são muito diferentes. Mas as pessoas estão lá se comunicando, comendo, conversando, pegando informação, se divertindo com esses sotaques diferenciados aí. Então, se você ficar pensando, deixa eu ver se todo mundo fala perfeito, você vai ver que as pessoas não falam perfeito. E esse é o maior desafio do brasileiro quando vai aprender inglês. Ele quer acertar tudo, ele quer ser 100% perfeito, e essa não é a vida real. Mesmo no português, a gente continua aprendendo, a gente às vezes fica com dúvida de uma palavra para usar aqui, uma outra para usar ali, um vocabulário que não faz parte do nosso dia a dia. E se você pegar um adolescente, ele se comunica super bem, ele come, ele estuda, ele pega ônibus, ele assiste filmes, ele lê livros, ele faz um monte de coisas. Mas se você for conversar com ele sobre stock market, sobre bolsa de valores, por exemplo, é um vocabulário que ele não domina nada. E ele mora no Brasil há 15, 16, 17 anos. Então faz parte. Quando a gente vai aprender o inglês, a mesma coisa. A gente vai dominando ilhas de vocabulário, certificações de vocabulário diferente, e elas vão nos ajudando a improve our vocabulary, improve the things that we know. Então, melhorar a nossa mente, o nosso vocabulário, as coisas que nós sabemos, ok? Como eu disse, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link para você baixar o guia prático, que é onde tem outros vocabulários, outras expressões que você pode acrescentar aí no seu repertório para melhorar ainda mais seu inglês. That's it for today. É isso aí por hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.